Bom, hoje eu vou trazer um assunto para vocês um pouquinho diferente aí no nosso canal, mas muito importante, né? Que a gente está aí nesse momento aí que a gente está tendo aí um surto, uma epidemia de dengue. Então é importante, vou falar um pouquinho aí sobre a dengue de uma maneira geral, para as pessoas como um alerta, e especificamente um pouquinho da parte aí, no caso das gestantes, o cuidado maior que eventualmente a gestante tem que ter. Então, duas coisas que são muito importantes que a gente tem que entender em relação a essa epidemia que está surgindo aí em praticamente todo o Brasil, e que às vezes é um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês, em relação ao risco da dengue se transformar numa doença grave, ou numa dengue grave, que a gente fala. Então, basicamente, a dengue, a gente tem basicamente 4 tipos de vírus específicos que causam dengue, né? A gente fala um que chama de sorotipos. A maioria das últimas epidemias que tiveram no Brasil foram em relação aos sorotipos 1 e 2. Então a grande maioria da população, ou ela já teve dengue, ou ela se tornou imune a esses sorotipos que foram no passado. Só que agora, nessa nova epidemia, ela está sendo circulada com novos sorotipos de dengue, né? Então são o sorotipo 3 e 4. E isso faz com que a maioria das pessoas, eventualmente, elas tenham susceptibilidade de pegar a doença. E nessa situação, né, o fato dessa pessoa já ter tido contato com algum dos tipos de vírus da dengue e ela adquirir a doença novamente, aumenta um pouco mais o risco dela ter uma dengue grave, que seria realmente a situação em que a paciente, ou que a pessoa, ela pode ter aí distúrbio da parte de hidratação, né, risco de ter hemorragia por conta da diminuição das plaquetas. É importante que as pessoas entendam, né, realmente a gravidade do que pode estar por vir. Então é muito importante que a gente tente, de alguma forma, realmente prevenir o contato com o mosquito. Lógico, obviamente, numa região onde tem uma grande quantidade, né, do inseto, eu diria que não seja quase impossível, mas a gente tem que tentar fazer essa diminuição do contato. Então, basicamente, lógico, né, a gente tem que tentar aí evitar o acúmulo de água parada, que todo mundo já sabe, que todo ano, né, isso é vinculado às redes, né, ou seja, nas redes sociais, né, nos meios de comunicação, mas realmente tentar evitar a contaminação da água parada, porque o mosquito ele se reproduz em água parada, ou em ambiente realmente que esteja muito sujo, ou seja, que tenha muito lixo acumulado. Então a gente tem que evitar isso, né? Ou seja, de evitar a propagação, ou seja, né, que o mosquito se reproduza. Agora, de uma maneira geral, né, em relação à pessoa, ao indivíduo, então, a primeira coisa, a gente realmente tem a opção de, por exemplo, colocar tela, né, nas janelas, né, eventualmente aí você fechar a porta e as janelas, né, eventualmente no início da tarde, porque é interessante que o mosquito da dengue ele tem um comportamento um pouco diferente do mosquito convencional. Ele geralmente tem uma maior possibilidade dele picar as pessoas durante o dia, né? Então assim, não à noite, como um mosquito comum. Então é importante que a pessoa, eventualmente, essa questão de realmente manter o ambiente mais fechado e o uso do repelente, né? Então é muito importante, né? Então as pessoas usarem o repelente. Mas ter cuidado, que na verdade a gente tem que usar o repelente na área exposta, né? Igual eu, por exemplo, eu estou de camisa, estou de calça, estou de meia, eu não preciso passar o repelente no meu corpo inteiro. Então eu vou passar o repelente no braço, vou passar o repelente, né, na região do pescoço, mas é importante porque isso diminui o contato, né, do mosquito, justamente para que você eventualmente tenha a possibilidade de contrair a dengue. Falando um pouquinho mais especificamente no caso da gestante. Eu estou grávida e se eu pegar a dengue, isso vai fazer algum mal para o meu bebê? A maioria das pessoas que contrai a dengue, na verdade, ela não transmite para o bebezinho, né? Essa transmissão vertical, ou seja, que passa da mãe para o feto, ou seja, para o bebê na barriga da mãe. No caso da dengue, isso é muito raro de acontecer, tá? Então, em princípio, a chance de transmitir para o bebezinho é muito pequena. Mas aquela gestante ela pode também ter essa dengue grave, ou seja, o agravamento da doença. Então, por isso que é importante ela ter os mesmos cuidados aí de evitar contágio do mosquito. Então, é possível e pode a gestante usar repelente? Sim, não tem problema nenhum, ela pode usar os repelentes. Qual repelente, doutor? Na verdade, qualquer tipo de repelente pode ser usado. A gente sempre tem que ter cuidado de olhar nas instruções, assim, a duração daquele repelente, né? Tem alguns repelentes que são a cada 2 horas, você tem que repassar, outros são a cada 4 horas, né? Enfim. Existe uma substância, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, mas da substância, que chama icaridina, que aparentemente é uma substância que ela tem um efeito mais prolongado, então eventualmente ela dura até em torno de 6 horas. Então isso faz com que a pessoa tenha que passar menos vezes o repelente durante o dia. Então, mas é importante realmente assim, saber que não existe nenhum risco, né, para a gestante o uso do repelente. A mensagem final é, eu comecei a ter algum sintoma, né, de gravidade. Então, quais são os sintomas mais frequentes na dengue e aqueles sintomas que estão associados à gravidade? Então, os sintomas mais comuns geralmente são febre alta, aí acima de 38,
A pessoa tem dor de cabeça, né, dor atrás dos olhos, né, e dor no corpo. Eventualmente existe a possibilidade de aparecer manchas no corpo, então são os sintomas mais comuns da dengue. Né? Então, se a pessoa tiver algum sintoma nesse sentido, ele deve procurar o atendimento médico para orientação. E os sintomas de gravidade, geralmente eles aparecem por volta do 5º dia depois que começam os sintomas, e geralmente aquela pessoa começa a ter vômito, né, eventualmente diarreia, fraqueza, então ela pode estar diante de um agravamento da dengue, e aí essa pessoa realmente ela precisa procurar o atendimento médico. Muito importante a hidratação, não só a água, né, a água às vezes não hidrata, então é importante, eventualmente pode ser através de suco, água de coco. Esses isotônicos, né, tipo Gatorade, eles não são uma composição exatamente igual a um soro, né, fisiológico ou um soro de hidratação. Mas eles podem também ajudar um pouco nessa questão da hidratação das pessoas, vamos dizer assim, em casa. Né? Então é muito importante a gente entender, né, que o combate à dengue ele é algo que deve ser para todos. Né? E que diante, eventualmente, desses sintomas aí de maior gravidade, você não deva ficar em casa, ou seja, eventualmente procurar o atendimento médico e seguir as orientações. É lógico que às vezes se mistura hoje, né, um monte de sintoma de virose, né, pessoas podem ter, por exemplo, virose da parte gastrointestinal, mas o mais importante é, eu comecei a ter sintomas mais severos, principalmente febre alta, fraqueza, vômito, essa pessoa precisa realmente procurar o atendimento médico. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Né? Se curtiu, deixa seu like. Se não gostou também pode deixar seu comentário. Indique o nosso canal para outras pessoas, né? Divulgue esse vídeo, né? Que é uma informação muito importante que vai ajudar muita gente.